Olá, paz do Senhor. Estamos no 4º dia de oração. Amém. Na primeira fase dos 40 dias, onde nós vamos orar por cura e libertação. Pela glória de Deus. Amém. Então vamos nos colocar em espírito de oração, nos colocar na presença de Deus, nos colocar com clamor, com súplicas. Até agora nós já falamos sobre o poder da oração intercessória, tá bem? Falamos também sobre primeiramente como nós devemos clamar e nos arrepender diante de Deus. Né? No primeiro dia nós falamos sobre o clamor, no dia 2 e 3 nós falamos sobre o poder da oração intercessória e um exemplo da oração intercessória, amém? Porque é isso que nós vamos fazer durante esses 40 dias, usar a oração intercessória, amém? Nós vamos interceder diante de Deus para buscar o favor dele, para que ele nos atenda, para que ele nos ouça e para que ele age em nosso favor, amém? Hoje o versículo tema está em Salmos 42, versículo 10. Diz assim: Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuíra. Às vezes quando a gente fala em oração intercessória, as pessoas só pensam em fazer oração intercessória para si próprios, né? Por sua família ou por pessoas que sejam do seu grupo estreito. Né? Aqui Jó, na verdade, ele orou pelos seus amigos, mas muito mais do que orar pelos seus amigos. E esses amigos de Jó foram aqueles... Restaram 4, né? Jó era próspero, era feliz, era abençoado. Deus decidiu permitir que Satanás provasse a Jó para a glória de Deus. O que aconteceu? Só restaram de todos os amigos que com certeza ele tinha, que não eram poucos, só restaram 4 quando a desgraça assolou Jó. E desses 4, eles só iam à casa de Jó para acusar ele do que ele tinha feito, né? Por ter esses 4 que restaram, dentre os tantos amigos que ele tinha, só iam à casa dele para dizer: Jó, tu não tá vendo que isso que aconteceu contigo foi provação de Deus? Tu não tá vendo que isso que tá te acontecendo é porque tu pecou, né? Eles não falavam com Jó de maneira a consolar Jó, eles falavam com Jó de maneira a acusar ele, né? Então esses que ainda restaram, né, dentre os muitos que ele tinha, só iam à casa dele para acusar ele, talvez até com o intuito de tentar ajudar, tentar promover um arrependimento para que ele se voltasse a Deus, talvez até. Mas mesmo assim, esses que restavam só acusavam ele. Até a mulher dele ela falou quando a desgraça assolou a casa dela, e Jó continuou fiel a Deus. Ela disse: por que tu não amaldiçoa esse teu Deus e morre? Mas não, Jó continuou fiel. Tanto é que para nós hoje ele é um exemplo de perseverança, né? Porque ele não pecou para que o mal viesse sobre ele, mas mesmo assim o mal veio sobre ele. Mas ele não deixou de ser fiel, né? Ele não deixou de ser fiel a Deus. Amém? Mas o versículo 10 é muito interessante. Em todo o capítulo 42, Jó confessa a grandeza de Deus, né? Ali diz assim no versículo 1: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. No versículo 5 de Jó 42 diz assim: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quer dizer, Jó estava naquela situação, né? Mas ele disse que antes ele temia Deus só de ouvir falar. Mas depois que ele passou pela provação, depois que ele passou pelo deserto com Deus, ele passou a conhecer Deus com os olhos. Ele passou a conhecer Deus não pelo que os outros diziam da experiência deles com Deus. Ele passou a conhecer Deus pelo que ele mesmo sabia e tinha experimentado de Deus.
Deus também quer nos levar a isso, né? Certo que pouquíssimas pessoas suportariam o que Jó suportou e se manteriam fiéis. Deus sabe o limite de cada um de nós, Ele conhece. Mas Jó está aqui como um exemplo para nós, né? Ele está aqui como um exemplo para nós, para que nós venhamos a também, diante das provações, se de pecado ou não, nós venhamos também a nos manter fiéis, manter o arrependimento, manter a busca da palavra de Deus, manter a busca da presença de Deus e estar sempre com Deus, amém? Mas vamos focar no versículo 10, diz assim, ó: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Quais amigos? Aqueles poucos que ficaram e que diziam para Jó que ele estava naquela situação por causa de pecado. Esses foram os amigos pelos quais ele orou. E quando ele orou por estes amigos, Deus mudou a sorte dele. Por isso que nós falamos que eu, hoje vou trazer essa questão de nós orarmos durante esses 40 dias, não só por nós mesmos, não só pelos nossos familiares ou amigos próximos, mas aprender a orar também, até pelas pessoas que estavam próximas a Jó, mas que acusavam ele. Amigos de Jó que não podiam ser chamados exatamente de amigos, porque não, no momento da dificuldade tudo bem, não se afastaram, mas também só vinham com acusações. Mas Deus, Ele quer nos ensinar a orar também pelos outros. Ele quer nos ensinar a ter uma oração, mas não aquela oração somente egoísta, de só pensar no próprio bem, de só pensar em si mesmo. Deus, Ele quer nos ensinar a ter a oração intercessória, mas a oração intercessória mais ampla, inclusive sobre aqueles que acusam, né? Porque diante dessa pandemia e dessa quarentena, quantas igrejas não lutaram para se manter abertas? Deus agora está chamando os cristãos a orar justamente por aqueles que talvez foram lá e fecharam, né? Que acusaram os cristãos, que fecharam as igrejas, que estabeleceram limites, né? Que talvez até por medo ou por qualquer outra coisa acabaram perseguindo a igreja. Deus está nos chamando a orar, né? Olha o que Deus disse: mudou Deus a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Então Deus está convidando a Santa Igreja dele a orar para que essa pandemia passe, a orar, a clamar para que a misericórdia de Deus se volte novamente. E então Deus vai mudar a nossa sorte. Mas nós temos que aprender a orar não só por nós mesmos, nós temos que aprender a orar também pelo que está ao nosso redor, né? Não adianta apenas orarmos para que nós sejamos curados do Covid. Eu oro, Deus está comigo, o Covid, se vier, passa. Amém, glória a Deus pela tua fé. É realmente assim. Deus está contigo, se vier o Covid, Ele te cura. É exatamente assim, isso é a fé do cristão. Mas não para aí, né? Não para aí. Não fica por aí. Nós temos que aprender a orar pelos nossos amigos. Mas aí quando falo em orar pelos amigos, a gente pensa, aquelas pessoas que são muito gentis comigo. Aquelas pessoas que estão sempre do meu lado. Aquelas pessoas que são... Jó orou pelos amigos dele. Quem eram os amigos dele? Aqueles que estavam acusando ele. É muito fácil orar por quem é gentil, a favor de quem é gentil contigo. É muito fácil. Não é difícil, é muito fácil. Mas uma das críticas de Jesus aos fariseus era: se vocês saúdam apenas aqueles que te saúdam, que glória vocês têm? Ou seja, se vocês são bons apenas para aqueles que são bons com vocês, qual é o vosso galardão? Né? Porque também os mundanos são bons, também as pessoas sem fé sabem ser boas com quem é bom com eles, né?
Mas diz aqui Deus que ele mudou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos. Quer dizer, Jó viu Deus e ele orou por seus amigos para que eles também vissem a Deus. Então, da mesma forma, Deus chama as igrejas, Deus chama o povo cristão à intercessão. Deus chama para quê? Para que essa onda, essa pandemia que assola o mundo, este mal, esta praga que está sobre a terra, cesse. Deus diz aqui, ó, mudou a sorte de Jó quando este orava por seus amigos. Quais amigos? Aqueles que o acusavam. Então Deus hoje chama a igreja para orar. Orar sim, para passar a pandemia, inclusive sobre aqueles que talvez acusaram a igreja. A passar a pandemia, inclusive sobre aqueles que talvez lacraram as igrejas. Para passar a pandemia, para passar esta opressão de doença e de ter que parar, inclusive sobre aqueles que talvez perseguiram a igreja sem se dar conta, porque me desculpem as autoridades, sejam policiais, sejam civis, ou sejam governadores ou qualquer outra coisa. O dia que você autorizou fechar uma igreja, independente do motivo, você perseguiu essa igreja. Me desculpe a sinceridade, tá? Você pode ter feito isso por estar enganado, você pode não ter feito isso por mal, mas naquele dia você perseguiu a igreja, então você tem algo para se arrepender diante de Deus, para que a sua alma seja salva. Porque é impossível perseguir a igreja, não se arrepender e ter a alma salva. É absolutamente impossível. Não existe essa possibilidade. É contra a lei de Deus. Então é necessário arrependimento. É necessário arrependimento. Então nós vamos fazer aqui como Jó os cristãos. Nós vamos orar para que Deus termine com essa quarentena, para que Deus abra as portas, repreenda o temor, repreenda o medo sobre o qual as pessoas estão vitimadas, que Deus repreenda o vírus, que Deus repreenda a doença, que Deus repreenda a opressão do medo, né? Que Deus repreenda este mal que está sobre as pessoas, que está afligindo justamente os que estão em condições mais vulneráveis, são os mais atingidos. Mas Deus diz que Ele não rejeita o clamor do pobre e do aflito, né? Porque as pessoas que não tinham condições de manter uma reserva são as que estão sendo mais afligidas durante a pandemia. Aqueles diaristas, né? A própria Bíblia diz, se tu contratar um jornaleiro, o que era o jornaleiro na Bíblia? Era quem entregava o jornal? Não, era aquele que trabalhava por jornada. O que a Bíblia diz sobre se tu contratar a pessoa que trabalha por dia, você não espera o outro dia, amanhecer o outro dia para pagar ela. Por quê? Porque ela depende daquilo ali para comer, né? A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina a ter piedade. Então, quantas pessoas que trabalhavam por dia ou que saíam para a rua para vender uma coisa ou outra e dependeriam disso para comer e não estão tendo isso, né? A Bíblia nos ensina no Velho Testamento a ter piedade de quem depende disso, a ter misericórdia, e essas pessoas não estão tendo piedade dos governadores e nem da grande maioria, me desculpe, da classe média, que está egoísta, com medo, né? Porque tem uma reserva e porque consegue levar a situação por um tempo, está esquecendo que tem pessoas que dependem de sair todo dia para trabalhar para ter o que comer, né? Esquece. Isso é mal diante de Deus. Isso é mal diante de Deus. Então Deus vai trazer a cura, Deus vai nos trazer a libertação, enquanto nós devemos orar, mesmo por aqueles que estão sendo egoístas, né? Mesmo por aqueles que estão defendendo o lockdown, mas eles têm reserva financeira. Ah, mas a pandemia deveria de atingir esse.
Não, nós vamos orar e Deus vai mudar a nossa sorte. Inclusive, vai passar inclusive sobre eles, sobre esses. Né? Sobre esses que estão, em analogia ao que a Bíblia diz, estão retendo o salário do jornaleiro. Porque estão impedindo eles de trabalhar. Isso é mal diante de Deus. Né? A Bíblia diz que quando tu contratar um jornaleiro, né, dizia na Bíblia, aquele que trabalha por jornada, tu não espera amanhecer o outro dia para pagar ele, porque a vida dele depende daquilo. Então tem muitas pessoas pecando contra Deus, porque estão dificultando a vida das pessoas que dependem da jornada diária para ter o que comer. Isso é pecado. E é digno de juízo pela crueldade. Mas Deus diz aqui, ó, mudou a sorte de Jó. Jó aqui agora representa a igreja, tá bem? Mudou a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos. E deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então nós também vamos orar, amém? Para que essa pandemia passe não somente sobre a igreja, né? Não somente sobre os cristãos, mas também sobre o mundo. E Deus vai mudar a nossa sorte, nos conceder em dobro, amém? Pela fé em Deus nós cremos. Vamos começar o nosso momento de oração, amém? Vamos orar a Deus. Para que Ele mude a nossa sorte, né? Para que nós possamos novamente, de forma desimpedida, buscar a Deus nos cultos, né? Ter reuniões, ter contato sem máscara, sem álcool, realmente ser livres disso. Orar por essa libertação, por essa cura, para que este mal saia de forma completa e nós possamos nos ver livres e buscando a Deus e congregando sem nenhum impedimento para a glória de Deus. Amém? Senhor Deus, diante de Ti nós nos colocamos, Senhor. Hoje, Senhor Jesus, Tu nos trouxe a passagem de Jó. Senhor Deus, Tu disse que Tu mudou a sorte de Jó, Senhor. Novamente, Senhor. Ele tinha sorte, ele era temente a Deus, Senhor. Mas Tu viu que ele poderia ser provado sem esmorecer. Então Tu o provou, Senhor, porque Tu conhece o limite de cada um. E no final Ele Te glorificou, Pai. E quando Ele Te glorificou, Senhor, e orou pelos amigos dele, Senhor, mesmo aqueles que haviam acusado ele, Senhor. Tu mudou a sorte de Jó. Tu mudou a sorte de Jó. Então nós agora como igreja, Senhor Jesus, sendo perseguidos, Pai, sendo impedidos de congregar, Pai, enquanto os mais pobres são impedidos de trabalhar, Senhor. Oh Deus, te levanta contra essa crueldade, Pai. Toma providência, nós colocamos nas Tuas mãos. Age, Pai, o Teu braço não está mais curto para não atender. Nem o Teu poder terminou, Senhor. Então age, Senhor. Age em nosso favor. Age, Senhor. Nós estamos clamando a Ti, Senhor, para que Tu estenda a Tua mão e age em nosso favor, Pai. Liberta-nos, Pai, como pessoas e como sociedade desta opressão do medo, dessa doença maldita. Livra-nos, Senhor. Estende a Tua mão, Senhor. Tu és aquele que não tapa os ouvidos ao clamor do pobre, Pai. E eu não tenho a menor dúvida, Senhor, que muitos estão clamando, Pai, sem ter o que pôr na mesa para os filhos porque não podem sair para trabalhar. Eu não tenho a menor dúvida, Pai, que muitos estão sofrendo, Senhor. Muitos estão sofrendo e sofrendo demais.
Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que pode nos tirar dessa situação. Tu és aquele que pode mudar a nossa sorte, Senhor. Assim como em um dia Jó estava com os filhos mortos, com a esposa que havia mandado ele amaldiçoar a Deus, que não era mais companheira dele. Em um dia ele estava sem companheira, sem filhos, doente na miséria. No outro, quando Tu mudou a sorte dele, Pai, ele enriqueceu o dobro que tinha. Ele se curou das enfermidades. E ele teve outros filhos e filhas. Bastou Tu intervir e mudar a sorte de Jó para que tudo isso acontecesse. E nós estamos clamando, Senhor, para que Tu mude a sorte, Senhor. Nós estamos orando, Senhor, inclusive por aqueles que têm perseguido a Tua obra, Senhor. Para que essa pandemia passe para todos, Pai. E para que possamos nos ver livres, Senhor, para congregar, para trabalhar e para exaltar o Teu nome, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Nós estamos clamando, Senhor, não é um Deus de pedra, Senhor, não é um Deus de madeira, mas é um Deus vivo. Assim como Jó dizia, eu Te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos Te veem. Da mesma forma, Senhor Jesus, nós não queremos Te conhecer só de ouvir, Senhor. Nós estamos clamando a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro, a um Deus que está conosco, a um Deus que atende ao nosso clamor, a um Deus que não nega, que não tapa os ouvidos ao clamor do pobre. Oh, Espírito Santo de Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor, para pedir, Senhor, pela Tua graça, Senhor, para pedir pela Tua misericórdia, Senhor, para pedir que o Teu amor se derrame, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor, sobre a vida dos nossos irmãos, Senhor, que Tu possa trazer cura e libertação, Senhor, que Tu possa acabar com esse vírus, Senhor, que Tu possa exterminar com ele, Senhor, diminui a transmissibilidade, mata, Senhor, esse vírus, Pai. Onde quer que ele esteja, Senhor, as variantes, as novas variantes, essas pragas, Senhor, repreende o poder das pragas, Pai, sobre a terra, Senhor, sara a nossa terra, repreende essas pragas que estão sobre a terra, essas pragas de doença, Senhor, repreende este mal, Senhor, este demônio que está assolando a terra com pragas, Pai, repreende este mal, nos concede vitória, nos concede, Senhor, liberdade para Te adorar, Senhor. Nos concede, Senhor, liberdade, Senhor Jesus, para congregar sem temor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Repreende este mal, Senhor, para que as pessoas que estão sendo mais afligidas, Senhor, também possam buscar para si, Senhor, o que fazer, Senhor Jesus. E como, Senhor, lutar contra isto, Senhor. Tu és um Deus que é justo, Pai. Mas Tu também, Senhor, a partir do momento quando nós, pelo livre-arbítrio, escolhemos nos afastar de Ti, Pai, Tu não nos atende a menos que nos aproximemos. Então nós estamos nos aproximando de Ti, Senhor. Nós estamos nos aproximando de Ti, Senhor, para que Tu, Senhor Jesus, intervenha nesta situação, Senhor. Porque Adão e Eva escolheram se afastar pelo livre-arbítrio e Tu deixaste eles seguirem o seu mau caminho. Mas nós hoje escolhemos nos aproximar de Ti, Senhor. Nos aproximar de Ti, Senhor, e pedir que Tu intervenha a nosso favor. Nos aproximar de Ti, Senhor, e pedir, Senhor Jesus, que Tu possa estar ouvindo, Senhor, aos nossos pedidos. Nos aproximar de Ti, Senhor, e pedir, Senhor, que Tu venha, Senhor, estar, Senhor, agindo em nosso favor, Senhor. Estende a Tua mão sobre nós, Senhor. Estende a Tua mão sobre a Tua igreja, Pai. Estende a Tua mão sobre a terra, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos da Tua intervenção. Nós precisamos, Senhor, da Tua piedade, Pai. Nós precisamos da Tua unção de cura. Nós precisamos da Tua unção de libertação. Nós precisamos, Senhor, que Tu venha estar agindo nos hospitais, Senhor Jesus, diminuindo as UTIs, diminuindo as internações, Pai, curando, Senhor. Cura, Senhor, o sistema respiratório dessas pessoas que foram atingidas pelo Covid, Pai. Cura, Senhor, o sistema imunológico, Pai. Fortalece o sistema imunológico para que eles possam reagir
e reagir rápido contra o mal, para que este mal não aflija, Pai. Também cura, Senhor Jesus, aqueles que estão com problemas respiratórios, Pai. Porque o ar é Tu quem dá, mas o diabo quer roubar através da doença. Não é Tu quem está nos tirando o ar que Tu nos deu. Tu não está nos tirando o ar que Tu nos deu, mas o diabo quer roubar o ar que Tu nos deu, com doença, nos impedindo de usufruir deste ar que Tu nos deste. Então, Senhor, repreende, Senhor, este mal, Senhor, repreende esta doença, Pai. Repreende esta enfermidade, Senhor, porque Tu nos deu, Senhor, a liberdade de ir e vir. Tu nos deu o livre-arbítrio e o diabo não vai roubar. Tu nos deu o ar e o diabo não vai roubar. Tu nos deu saúde e o diabo não vai roubar. Ele veio para roubar, matar e destruir, mas não tem poder contra o Filho que está debaixo das asas do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Então nós queremos estar, Senhor, debaixo das asas do Altíssimo, a sombra do Onipotente, Senhor, para obter misericórdia, Pai. Nós estamos clamando a Ti, Deus Pai poderoso, para que Tu tenha misericórdia da nossa vida. Nós estamos clamando a Ti, Senhor, para que Tu tenha misericórdia da sociedade. Nós estamos Te pedindo, Senhor, entra com providência, move, Senhor, o Teu favor a nosso favor. Nós estamos clamando a Ti, Senhor, nós estamos pedindo a Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Aquele que era, que há de vir, o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o Jeová Rafá. Porque a cura está nas Tuas mãos, a cura não está nas mãos de Deus estranho, não está nas mãos de demônio, não está nas mãos de imagens, de esculturas ou de demônios. A cura está nas Tuas mãos, sempre esteve nas Tuas mãos e sempre estará nas Tuas mãos. Por isso é a Ti que nós clamamos. Cura, Senhor, sara a nossa terra, repreende as enfermidades, repreende, Senhor Jesus, esse vírus, repreende as enfermidades, tira este mal, Senhor. Repreende a ganância, Senhor Jesus, de quem não está permitindo, Senhor. Muitas vezes o tratamento precoce, Senhor Jesus, está criando dados falsos, está criando impedimentos, Pai, para que o tratamento precoce não tenha efeito, Pai. Repreende este mal, repreende essas trevas, Senhor. Entra com providência, estende a Tua mão, Pai. Repreende, Senhor. Se Tu já deu, Senhor, os livramentos, seja através de vacina ou através de remédio, e o diabo está tentando impedir, está tentando atrasar, está tentando atrapalhar, Pai. Repreende este mal, Senhor. Repreende este mal para a glória do Teu nome, Senhor. Repreende este mal para a glória do Teu nome, Senhor. Repreende este mal para a glória do Teu nome, Pai. Não há, Senhor Jesus, quem possa nos livrar como Tu, Senhor. Não há outra rocha que nós conheçamos. Oh, Pai Santo, Deus poderoso, Pai eterno, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Levanta-te do Teu trono, Senhor, estende a Tua mão a nosso favor. Nós estamos Te pedindo, nós estamos Te clamando, nós estamos Te implorando. Levanta-te do Teu trono e estende, Senhor, a Tua mão a nosso favor. Atende ao nosso clamor, Senhor. Sara a nossa terra, esvazia esses hospitais, repreende esse vírus, repreende a doença respiratória, Senhor. Tu nos deu o ar e o diabo quer nos roubar, lança ele por terra, para a glória do Teu nome, Senhor. Não permita, Senhor, que este mal continue nos afligindo, Senhor. E que para a glória do Teu nome, Senhor, quando ele terminar, Senhor, todos possam ver que foi a Tua mão que livrou. Todos possam ver, Senhor, que foi Tu quem deste livramento, porque todo poder reside no nome de Jesus e toda glória está com o Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, muda a nossa sorte, Senhor. Muda a sorte das Tuas igrejas, Pai, que estão impedidas de congregar. Muda a sorte, Pai. Abre as portas, Senhor. Abre os caminhos, Senhor, e muda a sorte da Tua igreja. Que
está impedida de congregar, Senhor. Muda a sorte, Senhor Jesus, deste mundo e desta terra, Pai, que está afligida pela doença, pelo medo e pelo caos. Muda a sorte, Pai. Tu és aquele que pode mudar, Senhor Jesus, uma vida por completo, do dia para a noite, assim como tu fez na de Jó. Abandonado pela companheira, sem filhos. No dia seguinte ele estava curado, 2 vezes mais rico e com filhos e filhas. Oh, Espírito Santo de Deus, Santo és, digno de louvor, honra e glória. Tu és aquele que pode mudar a sorte do dia para a noite. Por isso que nós estamos clamando a Ti, implorando a Ti e pedindo para que Tu intervenha, Pai. Tem piedade de nós, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Seguiremos, este é o 4º dia. Vamos completar os 40 dias para a glória de Deus. Amém?